Bem-vindo a mais uma unidade de estudo e vamos entender mais sobre os impostos. E você sabe o que é o imposto direto? Então, muita atenção, pois o professor Edivaldo Nilo irá explicar tudo sobre este assunto. Bons estudos para você! E aí, vamos nessa? Vamos agora tratar de um tema também de grande incidência no nosso mundo dos concursos públicos. As classificações dos impostos, da categoria geral dos impostos. Vamos ver que existem algumas classificações fundamentais que vêm incidindo cada vez mais em concursos públicos. A classificação dos impostos como diretos e indiretos, a classificação dos impostos como pessoais e reais, a classificação dos impostos como fixo ou variável. Dentro desse variável temos os impostos progressivos, os proporcionais e os regressivos. E temos também outra classificação que vem caindo no nosso mundo dos concursos públicos, que é a classificação dos impostos quanto a ser ordinário, extraordinário ou residual. Então vamos nessa, sem mais delongas, vamos a essa classificação, né? E a sua complexidade no que tange as suas críticas, no que tange como vem sendo cobrado no mundo dos concursos públicos. Então, na primeira classificação dos impostos em direto e indireto, o que acontece é uma classificação que a doutrina que cai em concursos públicos e que a doutrina chama de classificação econômica dos tributos. A classificação do tributo como direto é aquele tributo em que quem arca com ônus tributários, quem arca com o ônus econômico do tributo é aquele que paga. Só existe aí um contribuinte, que é aquele quem paga o tributo. Ou seja, não existe aí contribuinte de direito e contribuinte de fato. Só existe o contribuinte que paga o tributo. OK? Que é denominado, nesse caso, na classificação como direto, de contribuinte de direito ou contribuinte jurídico. Agora perceba, na classificação dos impostos como impostos indiretos, são aqueles impostos que quem arca com o ônus econômico é o contribuinte de fato. O contribuinte de fato não é aquele que tem relação jurídica com o Estado. É aquele que, no final da cadeia produtiva, acaba pagando o tributo. Por quê? Porque aquele que tem relação jurídica com o Estado, o contribuinte de direito, repassa o ônus econômico para o contribuinte de fato, que, na verdade, não deixa de ser um consumidor ou um tomador de serviços. Por exemplo, no caso do imposto sobre serviço. Então, perceba, contribuinte de direito e contribuinte de fato na classificação do imposto como indireto. O contribuinte de direito é aquele que tem relação com o Estado e repassa o valor econômico, repassa o ônus econômico para o contribuinte de fato, que é um consumidor final de uma mercadoria, de um produto industrializado, ou é até um tomador de serviços. Ou seja, aquele que presta o serviço, um publicitário, repassa o valor desse serviço e do imposto embutido no preço do valor do serviço para aquele que toma o serviço, o tomador de serviço. Então veja, imposto direto é aquele que só existe um tipo de contribuinte. É o contribuinte que arca com o ônus econômico do tributo. Por exemplo, acontece na maioria dos tributos, como imposto de renda, como no IPVA, como no ITR, como no IPTU. Então veja que aí só há de se falar em um contribuinte. Não há o repasse do valor econômico para outro. E existe também o imposto indireto, que acontece principalmente naqueles impostos que têm relação com o consumo de mercadoria ou de produtos. Por exemplo, no IPI, no ICMS e no ISS, Imposto sobre Serviço. Ok? Então, no primeiro momento, né, são impostos numa classificação predominante direto, a maioria dos impostos são impostos indiretos, o IPI, o ICMS e o ISS.
Ok? Então veja aqui, isso é importante juridicamente, segundo a doutrina que sustenta a importância dessa classificação, ela tem relevância em virtude do artigo 166 do CTN. O que trata, Nilo, esse artigo 166 do CTN? Trata da repetição do indébito tributário, da restituição do pagamento indevido nos tributos indiretos, que diz bem assim, que só aquele que tem capacidade de ingressar com a ação para pedir a restituição do pagamento dos tributos indiretos é o contribuinte direito, se ele provar que ficou com o ônus econômico do tributo, ou seja, ele não repassou para o contribuinte de fato, ou se o contribuinte de fato autorizou o contribuinte de direito a pedir a restituição. Então veja que, segundo o artigo 166 do CTN, e segundo, inclusive, entendimento pacificado no STF, o contribuinte de fato não tem direito à restituição do pagamento do tributo indevido nos tributos indiretos. Só quem tem direito é o contribuinte de direito, que, nesse caso, tem que provar que não repassou o ônus econômico para o contribuinte de fato, ou tem que ser autorizado pelo contribuinte de fato, o que é muito difícil na prática. Você, por exemplo, nunca viu aí uma loja, por exemplo, a Ricardo Eletro, né? Ou outras lojas aí, né? Tem várias lojas, CTI, comercial. Você nunca viu ela chamando os consumidores para autorizar a loja a ingressar com ação judicial, né? Para receber um tributo pago indevido. Isso é de uma raridade, né? Que eu mesmo nunca vi isso na prática. Né? Você chamar uma loja grande comercial, chamar o contribuinte de fato, aquele que pagou por uma televisão, pagou por um computador, a autorizar o contribuinte de direito a ingressar com a ação se o tributo foi indevido. Né? O mais comum é ele provar que não repassou o ônus econômico para o contribuinte de fato. Dito isso, meus amigos, essa classificação também é importante, segundo essa doutrina, na questão da imunidade tributária. Há uma doutrina forte que ainda tem diversos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, que no caso da imunidade recíproca, ou seja, da imunidade dos entes federativos, também chamada de imunidade intergovernamental, que é a imunidade no que tange aos impostos os entes federativos não podem cobrar impostos uns dos outros, ou seja, a União não pode cobrar imposto do Estado, o município não pode cobrar imposto da União. Mas essa doutrina entende que essa imunidade não abrange os impostos indiretos. Por que não abrange os impostos indiretos na imunidade intergovernamental? Porque, na verdade, aquele contribuinte de direito não arca com ônus, ele repassa para outrem. Agora, existe uma crítica a essa classificação, uma crítica que vem caindo no mundo dos concursos públicos, uma crítica muito forte, por exemplo, do professor Paulo de Barros Carvalho. Ele diz assim, essa classificação econômica não tem importância nenhuma para o direito tributário, porque é uma classificação da ciência das finanças, ou seja, é uma classificação não jurídica da ciência das finanças. Essa é a doutrina minoritária. E ele também fala que, no fundo, todos os impostos são indiretos. Ou seja, todos os impostos são indiretos. Ou seja, todos os impostos são repassados para outra pessoa. É uma crítica a essa classificação de imposto direto e indireto. Então, a primeira crítica diz que essa classificação é da ciência das finanças e a outra crítica é que, no fundo, todos os impostos são indiretos. Mas veja que é uma crítica que pode cair em concurso, mas a majoritária é que ela tem importância em razão do artigo 166 do CTN, em razão também da imunidade tributária recíproca e também em razão em casos de isenção. Porque existem casos de isenção que não abrangem os impostos indiretos. Isso aí, no caso de isenção, você vai verificar isso no estudo de determinadas legislações infraconstitucionais. Outra classificação é a classificação... Então, o que é que eu quero te colocar? Em relação também aos impostos indiretos, você viu aí como exemplo o IPI, em regra, o ICMS,
em regra, sempre com críticas, e isso está no seu material, por exemplo, o ICMS importação. Tem doutrina que entende que no ICMS importação, se a pessoa utiliza a mercadoria para uso próprio, é um imposto direto e não indireto. Então, aqui é em regra. E o ISS. Agora, em relação ao ISS, é muito importante, porque em 2011 o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento da interpretação do artigo 166. Ele disse: o ISS é um imposto indireto e se aplica o artigo 166, exceto quando o ISS é cobrado de forma fixa, que a gente vai ver daqui a pouco, quando o tributo é cobrado de forma fixa, ou seja, quando ele é cobrado num valor fixo. Por exemplo, o valor que é pago pelas sociedades uniprofissionais de advocacia, de medicina. Ou seja, se tem uma sociedade que só tem advogados em determinado município, vai se pagar um valor, em regra, por cabeça, por cada sócio. Você vai ver isso daqui a pouco. Então, veja, IPI, ICMS e ISS, exceto quando for por alíquota fixa. Quando for alíquota fixa, se entende que é um imposto direto. Isso cai em concurso público, cai demais. Caiu, por exemplo, na prova de procurador do Estado de Santa Catarina em relação ao ISS fixo, classificando como direto em 2012. Em razão de quê? Uma jurisprudência do STJ. Então, veja, ISS, em regra, é indireto, salvo quando cobrado por alíquota fixa. E essa alíquota fixa, Nila, é condicional. Vamos estudar ela quando trabalharmos com ISS. Você vai ver que hoje tem até súmula do Supremo Tribunal Federal entendendo a constitucionalidade dessa alíquota fixa, apesar da doutrina criticar, dizendo que a alíquota fixa ou tributo fixo, segundo a melhor doutrina, é tributo fixo, fere a capacidade contributiva. Mas beleza? Então vamos seguindo aqui. Pessoal, existe uma segunda classificação e, em regra, os outros impostos são diretos. Existe outra classificação importante que vem caindo no mundo dos concursos, que classifica os impostos em pessoal e imposto real. Né? Esse imposto pessoal também já caiu em prova de concurso público como imposto subjetivo. E já caiu em prova de concurso público o imposto real como objetivo. Veja o seguinte, essa classificação imposto pessoal e imposto real, ela adota o fato em que incide o tributo. Quando o imposto é real, não leva em consideração aspectos pessoais do contribuinte. É quase a totalidade dos impostos. Por exemplo, o imposto sobre circulação de mercadoria é um imposto real, porque incide sobre a mercadoria, não leva em consideração aspectos pessoais do contribuinte. Nos vemos daqui a pouco, continuando a classificação dos impostos. Um forte abraço. Continue nos acompanhando, pois este tema ainda não acabou. Teste seus conhecimentos no quiz e se tiver qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com o seu orientador. Até mais!